Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de distribuição espacial das indústrias e fatores que influenciam sua localização, setores industriais e sua classificação e composição do produto interno bruto, PIB, no Brasil e em outros países, e os meios de transporte de cargas no Brasil. Pense na quantidade de produtos industrializados que você utiliza no dia a dia e imagine como seria sua vida se nada disso fosse produzido. Mas não é só isso. Os processos industriais são tão importantes para as sociedades que a instalação de uma indústria pode alterar a economia, a exploração de recursos naturais, o meio ambiente, além de influenciar o desenvolvimento social e cultural de um lugar. Ao longo da cadeia de produção dos alimentos, por exemplo, podemos perceber a importância da indústria, inclusive em relação àqueles que não passam por transformações em fábricas, como é o caso dos alimentos retirados diretamente da planta. Na produção de frutas, por exemplo, os agricultores usam máquinas como tratores, caminhões e até mesmo aviões para desenvolver diversas atividades. Agilizar a produção e torná-la mais eficiente. Além disso, após a colheita, as frutas são colocadas em caixas, embalagens e transportadas por veículos também produzidos em indústrias. Acima nós temos a fotografia que retrata algumas etapas da produção do suco de laranja. As indústrias apresentam diferenças não só no tamanho e nos bens que produzem, mas também em sua localização, seja ela no Brasil, seja em outros países. Isso porque elas dependem em grande parte de uma infraestrutura básica para funcionar e vender seus produtos. Nos setores de atividades econômicas, infraestrutura é um conjunto de instalações e equipamentos como redes de água, esgoto, transmissão de energia elétrica e gás, coleta e processamento de lixo, cisternas de transporte, comunicação e outras atividades que dão suporte à produção agrícola, industrial, ao comércio e à prestação de serviços. No entanto, é importante notar que alguns desses itens não precisam ser encontrados no local onde as indústrias se instalam. A matéria-prima, por exemplo, pode vir de áreas afastadas da fábrica e, nesse caso, a eficiência da produção vai depender muito do bom funcionamento dos meios de transporte. Do mesmo modo, a energia e o saneamento são constituídos na forma de redes e, por isso, também podem abastecer as unidades com geração feita à distância, o que exige investimento em infraestrutura. As indústrias e a infraestrutura necessária para instalá-las não são construídas de uma só vez. Cada cidade, região ou país tem sua própria história política, econômica e condições naturais que podem favorecer ou não a produção e a comercialização de certas mercadorias. Além disso, o número de trabalhadores influencia na escolha da região, como a indústria, da região onde a indústria se instala. Caso a atividade industrial demande muitos funcionários, deverá haver grande oferta de mão de obra no lugar. Caso grande parte do trabalho seja realizado por máquinas, o lugar deverá oferecer infraestrutura para isso. Se um lugar não tem boa infraestrutura, dificilmente as médias e as grandes indústrias vão conseguir se instalar nele. Por isso, lugares assim costumam abrigar pequenas indústrias voltadas ao abastecimento do local ou se especializam em outras atividades econômicas como turismo, artesanato, comércio, lazer ou agropecuária. No mapa acima, podemos observar a distribuição das indústrias pelo território brasileiro, de acordo com o levantamento do
IBGE. As riquezas acumuladas com a produção e a exportação do café nos séculos 19 e 20 permitiram que a região Sudeste fosse pioneira na instalação de fábricas no país. Em outros momentos da história do Brasil, as regiões Sul e Sudeste receberam investimentos do governo em infraestrutura para fortalecer as atividades industriais, o que provocou sua concentração no centro-sul do país e nas maiores regiões metropolitanas. No entanto, a produção industrial brasileira vem passando por um processo de desconcentração espacial, ou seja, muitas indústrias estão se instalando em outras regiões, as quais passaram a receber investimentos em infraestrutura, principalmente a partir da década de 1970. Na imagem acima, a gente tem a foto da indústria e centro de distribuição em Feira de Santana, na Bahia. A mudança das indústrias para outras regiões, para os municípios do interior e para áreas da periferia de regiões metropolitanas resulta de investimentos em energia, transportes, comunicações, que foram feitos em novas regiões industriais antes desprovidas de infraestrutura. Os incentivos fiscais, que é a redução ou a isenção de impostos, e a doação de terrenos feita pelo governo de outras regiões são estratégias usadas em municípios que querem atrair indústrias e também favorecerem o processo de desconcentração industrial. Além disso, a busca por lugares nos quais o congestionamento no trânsito seja menor e os trabalhadores recebam, em média, remunerações mais baixas outro fator que impulsiona a saída de indústrias do Centro-Sul. Sobretudo, a partir da década de 1970, a participação percentual do Sudeste no valor da produção industrial e na distribuição dos trabalhadores na indústria vem diminuindo. No entanto, é importante ressaltar que essa região não perdeu posição de comando econômico, já que a sede de muitas empresas, meios de comunicação e centros de pesquisas continuam concentrados em municípios como São Paulo e Rio de Janeiro. Agora vamos praticar um pouquinho o que a gente estudou e retornar com mais um pouquinho sobre os setores industriais. Para realizar estudos estatísticos sobre a produção industrial brasileira, o IBGE classifica as indústrias em 3 tipos: indústrias extrativas, indústria de construção e indústria de transformação. A indústria extrativista são as que se dedicam a extrair diretamente da natureza as matérias-primas, como calcário, petróleo, minério de ferro, de alumínio, e os materiais que servem de fonte de energia, como carvão, petróleo e gás. A indústria extrativa fornece matérias-primas e energia para os demais setores industriais. A indústria de construção civil dedica-se a construir edificações residenciais, comerciais e industriais, além de obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrelétricas. A indústria de transformação dedicam-se a transformar matérias-primas ou produtos semi-acabados em bens prontos para o consumo ou que são utilizados por outras indústrias na produção de outros bens para o mercado consumidor. Essas indústrias são classificadas segundo o IBGE de acordo com os bens que produzem e seu papel na cadeia produtiva. Uma das fontes de avaliar o nível de desenvolvimento econômico de um país é analisar a distribuição dos setores de atividade na composição do PIB, que corresponde à soma de tudo que foi produzido no país, considerando todas as atividades econômicas, agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços.
Para isso, ele é contabilizado na moeda nacional e depois convertido em dólares para permitir comparação com outros países. De maneira geral, quanto mais desenvolvida a economia de um país, menor é a participação da agricultura e maior é a participação do setor de serviços na composição do PIB. Entretanto, nas regiões do Brasil e do mundo onde ocorreu modernização tecnológica, já não é possível analisar isoladamente os setores da economia, porque, embora a participação da agricultura no PIB seja pequena, esse setor impulsiona diversos agronegócios. Isso acontece porque o produto final, mesmo sendo primário, ou seja, café, soja, algodão, laranja, etc., envolve uma complexa estrutura agroindustrial, que é a produção de sementes, adubos, máquinas e de serviços como transporte, armazenagem e comercialização, entre outros. Também no setor industrial, países desenvolvidos e em desenvolvimento passaram por grandes transformações, principalmente a partir da década de 1980. Uma delas é o crescimento das atividades terciárias nas indústrias. No começo do século XX, cerca de 80% dos empregados das fábricas eram operários que trabalhavam na linha de produção. A linha de produção foi criada em 1913 pelo estadunidense Henry Ford para a fabricação de automóveis em série. A difusão da produção em série e a consequente redução dos preços foram alguns dos fatores que possibilitaram a aquisição de produtos industrializados por um número maior de consumidores. E a partir da década de 1970, robôs começaram a ser usados no lugar de pessoas, dando início ao processo de automação ou robotização. Nas indústrias modernas, esse percentual diminuiu bastante em razão da automação. Como consequência, hoje há nelas mais funcionários trabalhando nos departamentos de administração, marketing, desenvolvimento de projetos, segurança, limpeza e refeitório, entre outras atividades terciárias do que na produção propriamente dita. O desenvolvimento dos transportes de carga foi fundamental para que os produtos industrializados passassem a chegar cada vez mais longe e em menor tempo. No século XV, as novas técnicas de navegação e orientação impulsionaram a expansão marítima europeia e o comércio internacional. No século XIX, foram construídas as ferrovias, que revolucionaram a distribuição espacial de indústrias e fazendas, promovendo o crescimento de muitas cidades. No século XX, trens, caminhões, aviões e navios agilizavam o deslocamento de mercadorias e pessoas, intensificando ainda mais as trocas comerciais.